Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Agora é a aula 16.2. Esse é o momento que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever os principais pontos abordados na aula 16.1. E assim que eu finalizar essa revisão, a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Então, pega o material aí que você anotou e acompanha agora, meu diretor, na tela. Olha aí, 16.2. Falamos do quê, professor? Falamos sobre componentes orgânicos da célula. Professor Jefferson, o que são os componentes orgânicos da célula? Falamos de lipídios e vitaminas. Primeiro, pessoal, por que são orgânicos? Porque eles têm moléculas, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, são chaos, que eles chamam, que são átomos básicos estruturais dos seres vivos, tanto de origem animal quanto vegetal. E aí, falamos dos lipídios, os tipos de lipídios: cera, fosfolipídios, esteroides, prostaglandina e terpenos. Estes hormônios importantes para o desenvolvimento, manutenção do metabolismo. Estes ceras são utilizados por alguns animais e vegetais para regulação. Exemplo, pessoal, para mim, meu diretor. Exemplo, Tem esse sebinho assim, que a gente tem que está suando, transpira, e fica aquele oleosidade. É bom, isso protege, é uma forma de proteção também da nossa pele. É como se fosse uma... Como é que chama, meu diretor? Pro sol? Protetor solar! Esse, meu diretor, ele vai pegando ritmo comigo. Um protetor solar natural. Claro, pessoal, quando está em excesso e a pessoa come muito doce, aí auxilia no processo também de espinha. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a esse processo de manutenção. Já falamos dos fosfolipídios. Em geral, os lipídios nos auxiliam com reserva de energia, aumenta a impermeabilização superficial, isolante térmico, faz parte da composição da membrana plasmática e são precursores de hormônios, como nós falamos. Mas, professor, qual é a estrutura geral dos lipídios? Aumenta a tela aí, meu diretor. A estrutura geral dos lipídios são anfifílicas e anfipáticas. O que isso significa, professor Jefferson? Para mim, meu diretor, essa é a estrutura geral dos lipídios. Nós vimos que tem tipos diferentes, mas a estrutura é quase semelhante. O que eles têm de igual, professor? Molecularmente, eles falam que os lipídios são assim, uma cabeça e 2 flagelos. Uma cabeça e 2 flagelos. Por que esse aqui está de pretinho e esse aqui está de vermelho? São lipídios insaturados e lipídios saturados. Tá vendo essa cauda? É uma cauda de hidrocarboneto, só que aqui só tem ligação simples e aqui tem uma ligação insaturada, dupla, fazendo com que a perninha fique assim, quebrada. Então, os lipídios ficam com uma perninha dobrada, tudo bem? E aí, os lipídios têm uma cabeça polar positiva ou uma cabeça polar negativa, porque tem uma polaridade positiva ou sem polaridade, uma negativa. Então, são polaridades. Isso vai depender da constituição do glicerol, fosfato e colina. Confere ele se essa porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Quando em uma mesma molécula eu tenho estruturas antagônicas, em uma mesma molécula, as estruturas que a formam têm propriedades antagônicas, elas são consideradas anfifílica ou anfipáticas. E aí sim, esta propriedade de ser anfifílica e anfipática
promove na membrana celular a separação do meio intra-extracelular. E quando a gente fala que ocorre essa separação do meio intra-extracelular, por que eu estou falando, professor? Eu estou falando que o meio extracelular e o meio intracelular são de substâncias totalmente distintas que não faz mistura entre esses meios. Importante para a morfofisiologia, sinalização intra-extracelular, ou também as sinalizações, quando a gente fala sinalizações de longa distância entre as células. Professor, e quem vai fazer essas comunicações? Quem promove essa reação? Quem promove essa fluidez? Esta região amarelada aqui, que a gente vai ver lá na frente, que toda ela é constituída por proteínas transmembranárias, proteínas extra, proteínas intracelulares, lipoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas e os glicocálices. Isso realiza o processo todo. Não, e essas moléculas são as moléculas que vão interagir por causa das proporções anfifílicas ou anfipáticas dos lipídios. Na tela, meu diretor. Pronto. Dito isto, vamos agora falar sobre as vitaminas. Professor Jefferson, qual a importância das vitaminas? Auxiliam na dinâmica dos processos moleculares. Nós temos sais minerais que são carreadores, facilitadores, e as enzimas aceleram a reação química. Mas essa dinâmica quem dá? Vitaminas. Elas regulam esse processo metabólico. E a ausência de determinadas vitaminas pode daí, promover alguns distúrbios. Xeroftalmia, problema de visão por causa do déficit da vitamina A. Anemia perniciosa, dentro do complexo B nós temos a B12, mas pessoal, não adianta nada se você não tiver aí com as concentrações de vitamina para o bom funcionamento de determinados órgãos, como no rim, a ausência dela no intestino, a ausência dela não vai permitir com que você ocorra o processo de absorção de forma adequada. O escorbuto, a ausência de vitamina, déficit, né? Não é ausência. Déficit de vitamina C, raquitismo, déficit de vitamina D. E cálcio, potássio, não o cálcio, tem mais aqui o potássio, deficiência de coagulação sanguínea. As vitaminas, nós só conseguimos adquiri-las pela nutrição externa. E aí nós temos que fazer uma nutrição com vegetal ou alguns animais, como animais marinhos. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizando aqui esse bate-bola, essa revisão do que nós vimos na aula 16.1, vou deixar vocês agora fazendo as atividades, tá bom? Daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções juntos. Boa atividade para vocês. Muito bem, pessoal. E aí, como é que foram as atividades? Sempre eu estou reforçando aqui com vocês. Quando vocês finalizam a atividade, nós iniciamos, então, a resolução das atividades, que é o momento que a gente vai corrigir as atividades juntos, mas, claro, como vai proceder isso, professor Jefferson? Primeiro, a gente vai colocar aí a pergunta, e depois, se for questões abertas, a gente coloca a resposta, só que eu vou comentar a resposta. Durante o processo que eu estou comentando as respostas, às vezes eu sublinho algumas palavras-chave que são essenciais, que apareçam aí na elaboração da sua resposta. Professor Jefferson, muitas vezes não está igual as palavras com que a gente vê na tela. Pessoal, o importante é contemplar o que foi perguntado. Exemplo,
Muitos professores falam, professor Jefferson, ele não escreveu o termo técnico, mas ele descreveu o significado. Então, no momento que eu estiver falando a resposta, você viu, professor, eu não coloquei esse termo técnico não coloquei o conceito, mas eu descrevi, sublinha o que tu descreveu, coloca o termo técnico entre parênteses, isso vai auxiliar num processo de familiarização que ajuda bem na elaboração da resposta no dia da avaliação, tá bom? Questões fechadas, a gente vai colocar perguntas alternativas. Quando eu colocar lá qual é a alternativa correta, eu explico por que as outras não contemplam, tá bom? Meu diretor, na tela. Questão de número 1. As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como enzimas. Ou seja, atuam juntamente com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A gente vai ver isso lá na frente, como isso ocorre, pessoal. Tá? A enzima, ela acelera. A enzima, ela catalisa uma reação química. E as vitaminas? É a performance. A enzima, ela dá... A enzima não, desculpa. A vitamina dá uma performance, né, melhor para que a enzima haja na molécula durante o processo de metabolismo. Então, tá bom. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades chamadas de carência. Sejam dados os seguintes sintomas de carência. Córnea ressecada, raquitismo na infância. 3. Deficiência na coagulação sanguínea. E 4. Anemia perniciosa. Os sintomas carências enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das seguintes vitaminas. A, B, entendi. Calma aí, pessoal. Calma aí, vamos fazer assim, ó. Se é respectivamente, nós temos a 1, 2, 3, 4. Córnea, rosada, raquitismo, deficiência, coagulação. Vamos colocar assim, ó. Então, aqui tem que ser a 1. Hoje. Aqui tem que ser a 1. Aqui a 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4. Não tem 5, G. São 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, a alternativa é a alternativa D. Nossa. Calma aí. Córnea rosada. Então, aqui há um... Nossa, por que não colocou tudo, né? Rosada. A outra era o quê? Raquitismo. A 2. Raquitismo. A 3. Deficiência de coagulação. A 3. Deficiência de coagulação sanguínea. E a outra, professor, a última, é anemia perniciosa, a 4. Anemia perniciosa. Tá bom, pessoal? 2. Analise as afirmativas. Os lipídios são... Isso é para fazer o quê? Marque a alternativa correta. Entendi. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver quem está certo e quem está errado. Os lipídios são mais abundantes na composição química dos vegetais do que dos animais? Uma gordura é composta por 2 tipos de molécula menor, glicerol e ácido graxo.
Fosfolipídios são derivados de lipídios que contêm fósforo, de características hidrofóbicas e hidrofílicas, encontradas em todas as membranas celulares vegetais? Sim! Pessoal, a 3 está corretíssima. Vamos fazer aquele negócio, vamos tirar, né? O que não está... Oh, já apareceu a resposta, caramba. Por exemplo, todas estão certas? Não, porque... eu mostrei, né? A número 1 está errada. Se eu sei que a número 1 está errada, essa aqui cai fora. Ah, mas já apareceu a resposta, é a letra C. Somente a 2 e a 3 estão corretas. A 1 está errada. O que era a 1, professor, que eu não lembro? O senhor passou e mostrou a resposta. É que a 1 fala que lipídios são mais abundantes na composição química de vegetais do que animais. Não, né, gente? Por quê? Por causa da membrana. Nós vimos lá na aula. 3. São hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal ou pelas gônadas, os quais são responsáveis por diversas funções do organismo, tais como o controle do metabolismo de características sexuais. Ups! A alternativa que trata dos aspectos em questão é cera. Pessoal, carotenoide é questão de vitamina, não é hormônio. Glicerídeos é questão, e fosfolipídios é da membrana celular. E ceras também é isolamento. A única alternativa são esteroides. Os esteroides, eles auxiliam no processo de produção dos hormônios. Advindos de quem, professor? De lipídios, não de fosfolipídios. 4. Os lipídios, chamados popularmente de gordura, são substâncias que se caracterizam principalmente por sua baixa solubilidade em água. Porque tem lipídios solúveis e insolúveis. Não, lipovitaminas, né? Não é baixa, não tem, né? Marque a alternativa que corresponde à importância biológica dos lipídios. Faz parte da composição da membrana plasmática apenas de vegetais? Tá errada. Porque tá falando que é apenas de vegetais. Mentira, de animais também. B. Faz parte da composição de hormônios? Não. Faz. Faz parte da composição de hormônio, o lipídio? Ele produz, né, Jefferson? Produz. Funciona como fonte primária de reserva? Não é primária. Não é primária. Atua na permeabilização da superfície? Sofrem como a desidratação? Não. Atuam como catalisadores biológicos e atuam como catalisadores biológicos. Decolando para o futuro. Questão 4. As vitaminas lipossolúveis são absorvidas e transportadas com a gordura da dieta. Elas não são facilmente excretadas da urina e podem ser armazenadas no fígado e nos tecidos adiposos. As vitaminas hidrossolúveis, de uma maneira geral, não são normalmente armazenadas em quantidade significativa no organismo, o que leva muitas vezes à necessidade de um suprimento diário dessas vitaminas. Um exemplo de vitamina liberada pela urina, em razão à sua solubilização ou solubilidade em água, é alternativa A, proteína K, vitamina K, que proteína? Vitamina K, vitamina C, vitamina D, vitamina B ou vitamina E? Pessoal, a única alternativa aí é a alternativa B, tá bom? A vitamina C. Para mim, meu diretor. Pessoal, até a próxima. Tchau.